Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Tudo bem? Cinza está escutando? Perfeito. Estamos aqui no nosso 7º bate-papo a respeito dos usos desse grande transdutor de frequências, que é a chave, a coerência. Eu penso que todo mundo que está nessa sala já conhece, ou pelo menos acabou de conhecer, ou está mesmo querendo conhecer um pouquinho mais dessa grande ferramenta que vem ajudando milhares de pessoas ao redor do mundo, uma criação do Dr. Carlos Orozco, que criou essa grande chave, que criou esse transdutor de frequências e que temos, na verdade, grandes utilizações com essa chave. Essa chave tem, por exemplo, a capacidade de reestruturar a molécula da água, portanto, toda a água que nós bebemos, simplesmente fazendo isso num copo de água, numa garrafa de água, essa água se torna reestruturada. Ela, na verdade, volta a ter a estrutura molecular da fonte de uma nascente. Essa chave também nos ajuda a alinhar os nossos chakras, também ajuda porque nós somos 80% de água, portanto, ajuda a equilibrar o nosso sistema, nosso corpo físico, nosso corpo emocional, nosso corpo espiritual, enfim, todos os nossos corpos conseguem se alinhar, conseguem ficar muito mais equilibrados e harmonizados. Nós também temos a capacidade, com essa chave, de fazer campos quânticos e também de empoderar intenções escritas. E a gente vai falar hoje, durante o nosso encontro, mais a respeito disso. E, para já, eu gostaria de agradecer todos os participantes nessa família, que é a Chave à Coerência, onde nós temos a responsabilidade de ajudar muitas e muitas pessoas, nós próprios, nossa família, amigos e pessoas mesmo que estejam distantes, que necessitem de ajuda. E para falar um pouquinho mais de testemunhos, hoje eu convidei uma pessoa muito especial. É uma terapeuta que mora em Brasília, no Brasil, que trabalha com o cérebro de Deus e que tem grandes resultados com a chave. E vocês vão poder escutar em primeira mão muitos desses resultados da Ceissa Amorim. E eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, que ela faz parte dessa grande família. Ela vem fazendo um trabalho maravilhoso em Brasília, orientando, ajudando, promovendo a chave e todo esse maravilhoso trabalho, fazendo uma grande diferença na vida de muitas pessoas. Então, agora vocês vão escutar alguns testemunhos, um pouco do trabalho que ela vem fazendo, e eu queria agradecer o meu coração, assim, tá super feliz e emocionado por receber a Ceissa, que apesar de a gente não se conhecer pessoalmente, é como se a gente se conhecesse há tantos e tantos anos, ou talvez há mais tempo do que isso. Ceissa, por favor, está contigo, compartilhe um pouco do teu trabalho, do teu maravilhoso trabalho. Estamos aqui também para tirar todas as dúvidas que vocês tenham a respeito dos usos da chave à coerência. Obrigada, Ceissa. Boa noite, Brasil. Portugal, boa noite também? Agora é boa noite. Em Portugal é boa noite também? Boa noite, também tem Angola, também tem Espanha, tem Angola, provavelmente México também. Então, estamos aqui conectados com pessoas de muitos países. Muito obrigada. Eu tenho a agradecer o convite da Cláudia e agradecer mais ainda pela oportunidade de estar usando a chave à coerência, né? Foi assim, chegou para mim como um verdadeiro presente, e Cláudia sabe o que eu estou falando. E logo que a minha chave chegou, eu tive uma situação de uma amiga me ligando desesperadamente, porque o esposo tinha sido acometido por um AVC, estava internado e não reagia, estava em coma. E aí eu falei assim, bom, vamos
usar a chave a coerência, me manda uma foto dele, o nome dele, porque a minha amizade é com ela, não é tanto com ele, para saber nome e tal. E ela enviou, e na mesma hora eu usei a foto no celular, eu não cheguei a fazer campo quântico, a situação era urgente, uma amiga desesperada, você não pensa muito, né? Então eu usei a chave a coerência na tela do celular e entendia que estava falando exatamente com a alma divina dele e disse: olha, tu tens escolha, não ouve o que os médicos estão dizendo, que é o fim, que não tem jeito, não ouve o que tua família está dizendo que você tem que ficar, não. Ouve a tua alma divina, usa o teu livre-arbítrio. O que for melhor para ti, porque o corpo é teu, então o que for melhor para ti, escolhe e manifesta. Foi só isso. E horas depois ela me liga, umas quase 3 horas após, ela me liga falando, eu não sei o que aconteceu, mas as meninas tinham ido lá de manhã, ele não tinha reação nenhuma, porque a internação foi noturna dele, então no dia seguinte as filhas tiveram, ele estava sem nenhuma reação e já ia para intubação. Foi um AVC, não foi a outra doença. E ele já tinha passado por AVC e já tinha uma paralisia num dos lados do corpo, né? Já tinha dificuldade. E quando as filhas voltaram à tarde, ele começou a falar do nada, não chegou a ser entubado, começou a falar, pediu para filmarem ele, para ela vê-lo, porque não podia ir mais de 2 pessoas ao hospital. Falou para ela que queria café, que queria pão de queijo, e que ela levasse para o hospital. Ela falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que eu estou muito feliz, porque estava todo mundo muito triste aqui em casa. E assim, eu fiquei mais feliz ainda e surpresa, porque eu nem sabia como usar ainda a chave. Ela tinha praticamente acabado de chegar. E daí para cá, eu não perco tempo. Então, se tem alguma situação, comigo mesmo, eu fiz uma cirurgia, né? E tive que colocar um pino para implante, porque a raiz do dente estava com problema, então infeccionou e tudo mais. Tive abscesso, tive dor. Passei pela cirurgia e eu sou muito, assim, divertida com as coisas, sabe? Eu sou lúdica. E aí eu peguei a chave, puxei a bochecha, coloquei a chave assim, eu falei, não, tem que ir lá no dente. Não quero só na bochechinha, não. E eu sei que eu não tive dor alguma. E o meu dentista falou assim: olha, anestesia, vai dar tempo de você chegar, comprar a medicação e se deitar, porque deve ficar dolorido. Gente, eu não senti um pingo de dor. Tive no dentista recentemente, por isso eu não participei da última live com vocês. E ele falou: olha, tá perfeita, a cicatrização tá perfeita, já fez o molde, então já vamos colocar o implante. E o que eu tenho a dizer é que já emagreci desde quando a minha chave chegou, tá? Tenho usado na água, tenho usado na alimentação. Eu percebo que ela causa um rejuvenescimento, porque ativa os chakras, então não tem como você se abater, apesar das questões que estão ocorrendo mundialmente, né? Porque alguém tem que estar bem para poder auxiliar os demais. E é assim que eu vejo a chave à coerência. Você tem um instrumento tecnológico e que não é só seu, né? Eu sou estudante de Kabbalah e na Kabbalah a gente tem um princípio que é deseje sempre, mas não só para si. Deseje para os outros e compartilhe tudo aquilo que o Criador permite que chegue à sua vida. Então, o princípio da chave à coerência chegou fechando com os estudos da Kabbalah que eu faço. E quando o Criador, né, nos permite ter mais, não é para a gente guardar e deixar ali amontoado, não. É para a gente poder transmitir aquele que surge no nosso caminho que não tem tanto recurso para seguir em frente. É um apoiando o outro. Então, assim, comigo eu tenho essas experiências, tenho experiências das minhas clientes, né? Porque como terapeuta,
Eu penso o seguinte, eu não preciso deixar o cliente dependente de mim, porque pode ser que uma hora ele precise e eu esteja ocupada. Então, eu anunciei para todo o meu grupo, para os meus clientes, né, a chave e a coerência, aqueles que tiveram a oportunidade de adquiri-la, adquiriram. Para quê? Para que eles tivessem mais independência em situações da vida deles, que pudessem auxiliar os próprios familiares, né, tivessem um up na vida. Então, a gente não precisa se preocupar de, mas aí o meu cliente não vai mais precisar de mim. Não é assim. É uma outra forma de pensar, não é pela escassez, é pelo compartilhar daquilo que é bom para todos. Deu uma balançadinha porque alguém subiu aqui, olha, gente. Eu tenho uns queridos aqui. E é bem Então, isso que você falou, Cessa, porque o Dr. Carlos fala muito nisso, é receber em primeiro lugar, né? Receber com gratidão e doar com amor. Né? E eu acho que é bem isso que você disse, porque a chave à coerência acaba por ser um transdutor onde a gente pode empoderar e beneficiar as pessoas, empoderar o processo, qualquer que seja o processo que uma pessoa esteja vivendo, seja em relação à saúde, seja em relação à prosperidade, seja em relação a um emprego, ou alguma situação de desarmonia familiar, desarmonia numa relação. É muito incrível porque a chave, a coerência, ela acaba por atingir, né, e acaba por satisfazer intenções das mais variadas situações, né? E eu acho que isso é muito interessante. Eu lembro muito bem quando você recebeu a chave, que você sentiu uma energia muito grande com a chave, né? Na hora que você sim. pegou a chave na mão, né? Então, e a partir daí você começou a doar, né? Você começou a se doar e começou a empoderar todas as terapias que você faz com as pessoas com a chave, né? Por isso que é muito bom para os terapeutas e para os profissionais de saúde também, não é? Sim, é bastante interessante, porque uma vez a pessoa energizada e harmonizada, ela consegue manter um nível de energia alto e eleva o padrão. Por quê? Assim como o humor contagia, a alegria contagia e a deprê contagia também. Então, quando você está num ambiente onde as pessoas estão adoecidas e você é o único que está ali fazendo movimentação de energia, se você não tiver um suporte, e às vezes não dá para a pessoa dar uma parada, uma meditada, se não tiver um suporte, sendo bastante requisitado atualmente, ele vai ter uma queda na energia dele. É como se ele tivesse com a bateria sendo atualizada, né? E aí ele não se cansa tanto, ele não entra naquela baixa energética que a própria situação de estresse provoca nas pessoas. Maravilhoso. Você estava falando em rejuvenescimento. Isso é muito interessante porque eu ainda vou gravar um vídeo essa semana que demonstra que a chave à coerência, por exemplo, utilizada em cosméticos, ela é muito mais absorvida quer dizer, o cosmético se torna biocompatível com a pele e a própria pele absorve muito melhor qualquer tipo de cosmético, né? Inclusive, tem uma experiência muito interessante para quem quiser fazer. Se você colocar água reestruturada com a chave à coerência num borrifador e passar só em metade do rosto, né? E passar a chave à coerência, não precisa nem encostar na pele, passa só aonde você espirrou essa água e passa assim durante 2 ou 3 minutos. Se olha no espelho que você vai perceber uma diferença brutal, assim, nas rugas, é como se você rejuvenescesse mesmo, e bebendo a água, que se torna biocompatível com a célula, obviamente as células também se tornam muito mais oxigenadas e
hidratadas, né? O que ajuda também o rejuvenescimento. Eu também emagreci bebendo água reestruturada, né? Como você, né? Porque as células acabam por absorver mais água e eliminar toxinas e gorduras, né? Isso pensando um pouquinho na parte estética, na parte de saúde, mas eu também queria escutar um pouquinho mais de testemunhos a nível de ou saúde ou outros testemunhos que você tem, porque eu sei que você tem muitos. Tem uma cliente que é amiga, maravilhosa, ela está em Ilhéus, né? Há muito tempo ela está em Ilhéus, porque teve esse problema que o mundo está vivenciando, e aí ela escolheu ficar por lá, mas a residência dela é aqui. Então, o apartamento dela está fechado já tem quase um ano, né? E ela resolveu voltar para Brasília. E ela queria um voo que parasse em outro local. Ela não queria que parasse em São Paulo, na cidade de São Paulo. Ela queria que parasse acho que Campinas. E aí a irmã foi ver o voo e falou: não tem para Campinas e a gente vai ter que pegar esse voo mesmo. Acontece que nesse intervalo elas compraram a passagem e aí receberam o telefonema da companhia dizendo que aquele voo estava cancelado e que elas teriam que pegar o voo para Campinas, a partir de Campinas. Então foi do jeitinho que ela tinha imaginado, né? Ela usou a chave, ela falou: Ceissa, eu estou usando a chave, porque eu falo para as minhas clientes o seguinte: crie intimidade com a chave. A Cláudia, ela tem o protocolo da chave é geral. Mas quando você cria intimidade com a sua chave, você pode conversar com ela e ir do seu jeito, porque a sua energia fica compatível com a chave. Então você tem as suas peculiaridades que outros não têm. Então essa tua chave, ela vai estar na tua energia e te propiciando descobertas, inclusive em dons, em talentos que você já nem se lembrava mais e está com eles adormecidos, né? E tem outro testemunho também, deixa eu ver qual que foi. Uma das clientes, essa não tem a chave. O bebê não estava dormindo, o bebê estava muito irritado e ela ficando irritada também, porque não estava conseguindo descansar. E aí ela falou: Ceissa, vê o que você consegue fazer. Eu falei: manda a foto do bebê. Mandou a foto do bebê. Eu uso a chave assim, nessa prática. Passo no celular mesmo, porque o meu celular já está com campo quântico, tá, Cláudia? E aí eu coloquei, ela falou assim: Ceissa, você já começou? Eu falei: já, dormiu. Então, assim, não tem mistério. Aí tem gente que fala assim: mas você acredita nisso? Isso para mim é enganação. Eu falo assim: gente, se há um tempo atrás alguém do futuro chegasse para a gente e falasse assim: olha, eu tenho um aparelho celular aqui, você consegue falar com o mundo inteiro, você aparece no vídeo, olha, você pode filmar, você pode gravar, você pode fazer pesquisas por esse aparelho. Ninguém ia acreditar nisso, gente. Ninguém ia acreditar nisso. Você pega uma pessoa muito antiguinha, ela não entende como é que o celular pode ser capaz de fazer tanta coisa. Quem que há um tempo atrás acreditaria que a gente podia fazer transferência bancária sem estar lá no banco? Exatamente. Transferência para outros lugares. Então, assim, nós precisamos dar crédito àquilo que funciona, sabe? São várias experiências, não é uma, duas, não é só com a Ceissa que acontece, as clientes estão percebendo isso. Agora, para você obter o resultado, você precisa usar, né? E você que ainda não adquiriu, se tiver um propósito, se precisar que a gente incremente aí essa possibilidade de você obter a sua, ótimo. Enquanto não chega, a gente pode te dar uma força, sim, fazendo os atendimentos. Eu tenho umas ressalvas de atendimentos por causa dos princípios cabalísticos, mas não é a regra geral das pessoas que atendem com a chave.
Mas, assim, para você saber os resultados, você precisa experimentar, né? Quem tem um celular sem muito recurso vai falar que esse negócio de internet não vale nada. Mas se ele pagar uma internet melhor, ele vai ver que funciona bastante. Então, assim, sem usar, não tem como emitir opinião ou fazer comentários jocosos, né? As pessoas precisam ser mais abertas às possibilidades, né? Precisam baixar essas barreiras que impedem de receber. Se você não se permite receber, você não sai do lugar. É como aquela frase que diz, né? Crer para ver, né? Na verdade é o contrário, né? É ver para crer. E aqui, às vezes, é o contrário, é crer para ver, né? Você tem que colocar a sua intenção com amor, essa intenção tem que ter um propósito para o bem maior, né? E quando você começa a perceber que aquela intenção empoderada com a chave da coerência faz com que aquela intenção aconteça muito mais rápido, é exatamente esse crer para ver. Você começa a identificar, às vezes, pequenos resultados e, às vezes, enormes resultados a partir da tua crença. E isso é um dado muito importante, porque tudo inicia na sua intenção, tudo inicia naquilo que você acredita, naquilo que você sente, naquilo que você intui, e, na verdade, é uma grande forma de alinharmos, né, a coerência de tudo aquilo que nós sentimos, pensamos, falamos e agimos. Isso, na verdade, é mágico, né? Então, a chave da coerência também nos ajuda de uma forma muito mágica, né? E eu não estou falando a magia como algo esotérico, nada disso, porque a gente está aqui falando sobre frequências, a gente está falando sobre um estudo, né, muito profundo, baseado que existe comprovação, existe todo um trabalho que o Dr. Carlos, como investigador, como médico, como uma pessoa especializada em física quântica, ele explica, né, profundamente como que a chave da coerência funciona a nível de vórtices frequenciais, né? Então, é uma oportunidade, sem dúvida, de melhorar a qualidade de vida em todos os sentidos, né? Essa semana mesmo eu recebi um testemunho incrível de uma avó, né, que vive aqui em Portugal. Ela tem 2 netos que têm problemas no Brasil, e esses 2 netos, que são gêmeos, sempre que eles começam a ter um pouco de febre, tosse, eles têm que ir para o hospital, porque eles têm a saúde muito fragilizada. E a filha ligou para a avó e falou assim: olha, mãe, as crianças estão começando outra vez com febre, eu vou ter que chamar, enfim, vou levá-los para o hospital, eles vão ter que ficar internados. E ela simplesmente pegou a chave na foto dos netos, intencionou que os meus netos estão melhorando, estão fluindo, todo o processo corporal, todo o corpo físico está harmonizando. A febre foi diminuindo de tal forma que assim, as crianças adormeceram e pela primeira vez em anos eles não foram internados, né? Então, assim, simplesmente, quando você fala, realmente, a gente pode utilizar a chave na foto da pessoa no celular, né? Por isso que nós temos o nosso grupo dos testemunhos, Coerência, onde muitas pessoas colocam ali situações que estão acontecendo com outras pessoas, e cada um de nós pode utilizar a chave da coerência para empoderar a melhora daquela pessoa, seja uma melhora física, seja a nível de depressão, seja em qualquer sentido, né? E realmente a gente tem resultados maravilhosos. Sim, esses dias eu atendi uma família, uma amiga me ligou, falou assim, vai lá, socorre lá, porque está com uma questão muito complicada de relacionamentos, de brigas, questões de inventário, de venda de imóvel, aquela coisa que todo mundo sabe que pode acontecer, briga entre irmãos. E aí eu fiz a utilização da chave nas pessoas presentes, elas já se sentiram mais energizadas. Quando eu estava passando a chave, fazendo
a correr da chave nos chakras da senhorinha, da matriarca, né? O filho, problema chega, mas não se mostrou agressivo, né? Já era um caso até de Maria da Penha, é uma lei aqui no Brasil que obriga o agressor a se afastar da vítima, né? E não pode se aproximar por 300 metros da vítima mulher. E ele já estava com esse afastamento de lá, não reclamou nada. A partir desse dia, ele colaborou com a retirada das coisas dele, porque ele falou que ele não ia sair do imóvel, o imóvel já estava sendo comercializado. O desfecho foi perfeito. Segunda-feira eles já estão com a mudança para o Espírito Santo, que é uma cidade aqui no Brasil, e felizes. Então, assim, não tiveram mais as brigas que estavam assim num volume, numa situação muito terrível, né? Imagina uma senhora de 88 anos e um filho agressivo. O outro filho ficava tentando apaziguar as coisas e teve uma crise nervosa. Quer dizer, todo mundo se equilibrou, inclusive esse que estava contra tudo e brigava com todo mundo, ele conseguiu se equilibrar. E você utilizou a chave neles ou você fez o campo quântico na casa? Então, eu utilizei a chave neles, porque eles estavam todos muito agitados, muito nervosos, aflitos, ansiosos. Então, na hora que estabilizou, né, aí eu aproveitei e fiz para os acompanhantes que estavam na casa. Tinha um casal, primos desse rapaz, estavam na casa. Eu falei, vocês aceitam passar a chave em vocês? E eles também sentiram que a energia mudou, né? E na casa eu fiz o trabalho do cérebro de Deus, que era para entregar aquele imóvel, né, com a harmonia do cérebro de Deus para o próximo, em que é o próximo proprietário, né? Então foi muito bacana, muito bacana. Assim, muito você bom. vê Então a pessoa mudar. Maravilhoso. A Então, senhorinha, pode falar, desculpa. inclusive, teve uma experiência que não tinha acontecido com ninguém. Ela conseguiu, enquanto eu passava a chave, ver uma figura, um ser, que depois ela reconheceu ser a mãe dela. Ela viu, ela falou assim, nossa, eu estou vendo a minha mãe aqui, ela de olhos fechados, né? Estou percebendo a minha mãe aqui, que coisa linda, que é isso? Aí ela queria saber, o que você fez para eu ver minha mãe? Eu falei, não, é a sua energia trazendo a força da sua mãe, lhe trazendo essa segurança, essa firmeza, a raiz, né? Isso não é de se estranhar, porque a chave coerência ela também ativa a glândula pineal, né? E no momento em que a glândula pineal está ativada, nós temos um contato nesse plano informacional que une a tudo e a todos, né? De uma forma incrível. Né? Então, a chave coerência, por ela ativar a glândula pineal, ela nos dá a possibilidade de ter acesso a muitas informações, né? Com certeza, essa senhora precisaria realmente ter esse contato de uma forma mais sutil com a mãe dela, né? Como nós temos outras situações, como tem também no YouTube, tem um testemunho de uma menina que eu acredito que a maioria aqui já viu, de uma menina que era autista e não falava, não se comunicava, e depois de algum tempo, né, com a utilização da chave, fazendo os campos quânticos e tudo mais, essa criança começou a acessar uma língua que não era da família, não era língua materna, que era inglês, ela vive no Chile, né? Então, realmente foi algo muito, muito especial, que hoje em dia essa criança ela está enquadrada numa escola normal, não é mais autista, tem até um laudo médico. Então, isso acontece para todos? Depende, né? Depende muito da conexão da pessoa com a sua própria energia, com a sua própria coerência, mas sem dúvida, algum resultado sempre
vai ser visto, vai ser percebido, seja numa harmonização a nível de relacionamentos numa família, a nível de saúde, a nível de prosperidade, de conseguir lidar com alguma situação mais complexa. Então, nós temos realmente uma possibilidade aí de fazer uma grande diferença na nossa vida e na vida de muitas, muitas pessoas. A Andréia comentou que ela tem um testemunho, ela mandou uma mensagem que ela tem um testemunho da mãe dela também. Se ela quiser contar, seria maravilhoso, porque a gente também contribui para todas as pessoas, trazendo testemunhos muito diferentes. Se você quiser compartilhar com a gente, Andréia, por favor. Claro, claro. Boa noite a todos. É ela! Linda! A mãe é a minha. Que delícia! A Ceissa, e eu pedi socorro para a Ceissa, que realmente esse meu irmão é um tanto quanto problemático. E eu falei, Ceissa, pelo amor de Deus, a minha mãe já esteve internada várias vezes com problema do coração, a última ela fez um cateterismo, dá um socorro lá, pelo amor de Deus. Né? E a Ceissa foi com o maior amor, com o maior prazer. E Ceissa, eles mudaram hoje. Que ótimo! Eles mudaram Fico hoje. feliz. E eu. E o incrível é que depois que você fez esse trabalho lá com a chave, né, a minha mãe começou a dormir, o Gustavo começou a dormir. E assim, ela falou assim: nossa, essa casa está tão limpa, essa casa está tão bem. Nossa, eu tô me sentindo outra. Entendeu? E ela fez a mudança, eles fizeram, o caminhão saiu, acabou de sair de lá. Eu estava assistindo, o caminhão acabou de sair, carregando a mudança deles. E eles estão indo para o Espírito Santo. Bem, mas não foi bem por isso que eu falei que eu tenho um testemunho. Essa eu não te contei, Ceissa, nós somos amigas também. Eu tenho um filho que mora em Brasília, eu atualmente moro na região dos Lagos, já há bastante tempo, em São Pedro da Aldeia. E eu saí de Brasília no dia 1º de março agora, e quando foi na segunda-feira, eu viajei no domingo, na segunda eu cheguei em casa, dia 1º de março, na terça-feira o meu filho me liga: mãe, o que mora em Brasília, eu estou com febre, acho que isso eu comentei contigo, Ceissa, eu estou com febre, e dor na garganta e dor de cabeça. Eu falei: filho, tome vermectina. Eu me recuso, eu não vou tomar nada. Aí eu peguei e virei e falei assim: meu Deus, eu aqui no Rio, ele lá, enclausurado dentro de um apartamento pequeno, a esposa ainda, ele colocou a esposa para fora para não pegar. E ela já tinha tido contato com ele, eu peguei, falei: eu quero saber? Vou fazer a chave. Virei para minha nora, né? E falei: Helena, escreve, eu vou fazer o nome do Mauro aqui, coloca o telefone bem na frente dele, que eu vou fazer a chave dele. Aí fiz. Sumiu febre, sumiu sintoma, os sintomas ficavam bem leves, e a gente marcou um horário onde todo dia eu mandei ela fazer o papel, né? E falei: todo dia você vai chegar a tal hora e vai apresentar aqui, eu vou apontar a chave, eu não quero nem saber, ele não quer tomar remédio, não quer fazer nada, e eu não estou a fim de perder meu filho. Né? E com detalhe, ele é asmático. Tá bem, tá de alta, casa segunda-feira, eu estou indo para Brasília para o casamento dele. E foi assim. Bom, ainda teve outra. A minha nora apresenta o sintoma. Ela: Déia, eu estou com dor de cabeça, não estou com febre, mas meu corpo tudo pesa, eu não consigo levantar um copo para tomar água. Eu falei assim: Covid. Norinha, faça o seguinte, me dá um copo d'água, coloca o copo d'água aí na frente. Mas isso via uma videochamada, André? Isso via numa videochamada? Videochamada. Você energizou a água dela? Energizei. Isso, perfeito. A dela e a dele, os dois. Ela passava um copo, eu falei assim: eu vou ficar com o cartão aqui. Aí eu peguei, coloquei o cartão.
Vou ficar com o cartão aqui, você fica balançando o copo. Balança de cima para baixo, de baixo para cima, de cima para baixo. Olha, e não é que funcionou? Estão tendo alta. E o exame dele deu positivo, tá? O exame dele deu positivo. E eu conversando com uma amiga, um imunologista, ela me falou, Andréia, pelo amor de Deus, faz esse homem tomar esse remédio, porque está todo mundo tendo problema a partir do 13º dia. Não deixa de fazer. Diz que vai dar uma surra nele. Eu falei assim, olha, não adianta, ele vai me bater, mas ele não vai tomar, entre aspas, né? Porque já é um homem zarrão, com 30 anos, 2 vezes o meu tamanho. Aí foi só, ele não tomou nada, absolutamente nada, 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 nada. Foi só a hora que ele estava com febre, a hora que ele teve febre um único dia, e a hora que ele estava com dor, alguma coisa assim, eu só falava, Helena, coloca a chave, me dá um copo d'água, faz ele beber, e você toma também. Sumiu. Maravilhoso. Era esse maravilhoso. meu testemunho. Obrigada, Andréia. Gratidão por ter me apresentado a chave, entendeu? Porque foi ela que me apresentou a chave. Com ela eu já coloquei uma amiga também, que é de um curso que a gente está fazendo, e ela está adorando, está amando, está aqui também, né? A Mônica, e estou amando. Estou até conseguindo estudar com o meu déficit de atenção. Olha só, Ceissa. Olha, então eu já vou dar 2 dicas. Em primeiro lugar, Andréia, bem-vinda, né, nessa família maravilhosa. Espero contar sempre contigo, com testemunhos maravilhosos, que você vai ver que a gente sempre vai ter vários testemunhos. 2 coisas, em relação à asma, em relação à sinusite, por exemplo. A minha filha, quando nos mudamos para Portugal, ela tinha muitos problemas de sinusite e rins, porque aqui a água é muito mais densa, muito mais pesada. Né? Então, assim, ela ia parar todos os meses, praticamente, ela ia parar no hospital com febres assim, de 40 graus, tinha que tomar antibiótico, era muito complicado. E eu comecei a passar a chave, né, na região aqui da testa, né, onde afeta mais a sinusite e também no rim, na parte dos rins, e ela começou a beber a água, né, a água reestruturada. Começou a beber assim, sempre, né? Toda a água que ela bebe é água reestruturada. Já fazem, olha, desde o início, já fazem 3, 4 anos que ela nunca mais teve uma crise asmática e nunca mais teve uma crise de rins. Tá? Então, assim, ficam essas dicas porque a utilização da chave, né, e beber a água diariamente, a água reestruturada, vai trazer com certeza, uma qualidade de vida muito melhor. E aqueles probleminhas que as pessoas têm vão desaparecendo, né? E é muito interessante porque algumas pessoas, às vezes, nem percebem que melhoram, né? E daí a gente começa a perguntar, escuta, como que está teu sono? Realmente, eu estou dormindo muito melhor. Olha, realmente, eu nunca mais tive problema. Então, por quê? Porque o nosso corpo, geralmente, quando a gente melhora de alguma coisa, a gente não fica com aquele registro de quando a gente estava mal. Né? E eu comecei a perceber que meus filhos não adoeciam. Por exemplo, meu filho, sempre que começava a ficar constipado, gripado, ele ia para pneumonia, porque ele nasceu prematuro, tinha um problema, uma fragilidade pulmonar muito grande, e o fato é que, assim, desde que ele toma água estruturada, que eles andam sempre com a chave, eles nunca mais ficaram gripados, nunca mais ficaram constipados, né? E eu comecei a perceber que eles melhoraram, porque um dia eu fui mexer no armário de remédios e estavam todos vencidos. Né? Foi inacreditável, né? Toda a família, a gente já não sabe o que é tomar um remédio há muito tempo, né? Então, isso é muito bom. Em relação a déficit de atenção, meu filho, ele não consegue se concentrar para o estudo, né? Então, assim, antes de uma prova, quando ele precisa estudar para um teste, para uma prova, eu sempre peço para ele escrever num papel: estou retendo todo o conteúdo da matéria tal para o teste.
durante o estudo. Eu Então, fiz isso. boa. Daí você assina, empodera aquele papel e daqui a Cadê pouquinho meu eu vou papel? pedir para a Cris colocar um videozinho de como que a gente empodera uma intenção escrita. E foi muito interessante. Ele fazia isso antes, enquanto ele estudava para a prova. E no dia do teste, ele trocou a frase. Eu estou acessando, é isso mesmo. E você pega esse papel e coloca dentro do sapato do pé esquerdo, né? Por que o pé esquerdo? Porque faz uma conexão com o hemisfério direito do cérebro. E no dia do teste ele trocou, né? Ele trocou o papel, estou acessando todo o conteúdo durante o exame, durante o teste. E ele conseguiu entrar na faculdade assim, olha, de primeira, né? Eu estava morrendo de fazer eu estava morrendo de medo de fazer a prova, porque eu tive em Brasília algumas vezes para resolver esse problema que a Cência falou que foi lá em casa. Eu não estava nem em casa, eu estava aqui no Rio. E eu não tinha conseguido estudar direito, eu fiquei doida, porque eu estou fazendo um curso de pós. Aí o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, meu Deus do céu, eu vou fazer essa prova hoje. Mas como é que eu vou fazer essa prova hoje? Sentei, domingo, antes de ontem. Eu sentei, estudei sexta, estudei sábado, e domingo eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou fazer a prova. Aí peguei, fiz, a Mônica me ajudou a montar o testemunho, né? A intenção. A intenção escrita. A intenção. É porque eu sou radiestesista, então eu uso muito o testemunho, né? Ela me ajudou a montar a intenção. Eu falei, quer saber? Vou fazer a prova agora. Peguei, mostrei a chave, fiz, tirei 8. Eu falei, meu Deus! Olha, para quem é de Portugal, 8, lá no Brasil é 0 a 10, né? Aqui é 0 a 20. Então, 8 é uma excelente nota. Maravilhoso. Foi muito bom. Maravilhoso, Foi muito lindo. bom. Então, assim, são oportunidades que a gente tem que são absolutamente incríveis, né? Porque a chave, a coerência serve, na verdade, para tudo, né? Para todas as intenções que a gente tem. Né? Eu vou pedir para o João e para a Cris colocarem um vídeo, que tem muitas pessoas que me perguntam como fazer uma intenção escrita. Lembra que no meu YouTube, ali tem no bate-papo, tem todos os contatos ali de YouTube e tudo mais, ali vocês conseguem perceber, vocês conseguem ter acesso a muitos vídeos, inclusive explicando como faz, tem também do testemunho da menina autista, que eu acho que foi a Karen que pediu, vocês conseguem encontrar tudo lá. Então vamos lá, vamos para esse videozinho. Tá sem som. Não tem problema, eu posso falar, mesmo que esteja sem som. Papel. Esses papéis não estão empoderados, não tiveram a influência da chave à coerência. Eu vou pedir para a Suzana colocar um dos papéis, uma das assinaturas, embaixo do seu pé esquerdo. Pode virar de costas para mim, Suzana? Isso, pronto. Pode colocar suas mãos para trás. E eu vou fazer um teste de equilíbrio, ok? Vou pressionar e ela cai para trás, ok? A outra assinatura, eu pego a chave à coerência com o lado dos corações, com esse lado que é a congruência, e simplesmente posiciono em cima da assinatura dela por poucos segundos. Vamos trocar o papel. Ela faz novamente o mesmo teste, colocando as mãos para trás, e eu vou fazer novamente a força, e eu não consigo, ela não perde o equilíbrio, ok? Então, nesse momento, vocês conseguem perceber que a chave à coerência, ela afeta o nosso campo de energia através do empoderamento da assinatura. Por quê? Porque a assinatura carrega a nossa frequência de energia. E uma vez empoderada a assinatura, nós temos um campo vibracional, um campo quântico, um campo de energia muito mais fortalecido. Isso serve para qualquer intenção escrita, que deve ser no positivo, no presente e no gerúndio. Por exemplo, alguém que tem insônia. Durmo bem, estou dormindo bem,
empodera esse papel, assina, empodera, e esse papel embaixo da almofada, do travesseiro, ajuda com que essa pessoa tenha uma qualidade de sono muito melhor. Quiserem mais informações, por favor, me contatem no WhatsApp. Obrigada. Obrigada, Cris. Então, assim, isso simplesmente foi uma explicação muito rápida para mostrar como que a chave, a coerência, pode empoderar uma assinatura. Como eu disse no vídeo, a nossa assinatura carrega a nossa frequência, que uma vez empoderada, vai ajudar, porque cria um vórtice frequencial e vai fazer com que tudo harmonize e nos empodere. Tá? Então, mesmo quando vocês têm, por exemplo, um cliente, um paciente, para quem é terapeuta, e esse paciente não tem, por exemplo, a chave, a coerência, vocês podem simplesmente pedir para eles assinarem um papel, e eles levam esse papel empoderado, vocês empoderam o papel deles, a assinatura deles, e eles levam esse papel e utilizam embaixo do sapato, embaixo do travesseiro, da almofada, para dormir melhor, enfim, depende da intenção que cada um tenha. Tá? Então, a intenção escrita empoderada, ela é muito poderosa. Tá? A Irene perguntou a respeito de se a intenção escrita, porque tem um vídeo maravilhoso da Ceissa, explicando também sobre a intenção escrita, que ela pede para as pessoas escreverem a lápis, né? Ela utiliza o lápis e não a caneta. Quando ela lançou esse vídeo, na hora eu já liguei para o Dr. Carlos e perguntei, Dr. Carlos, existe a necessidade de ser a lápis, pode ser a caneta, o que o senhor acha? Porque sempre que aparece uma ideia nova, né, eu sempre pergunto para a fonte, que é o Dr. Carlos. Ele falou, pode ser lápis e também pode ser caneta. Tá? Então, essa era uma dúvida que, quando a Ceissa lançou para mim, eu falei assim, olha, eu vou perguntar para o Dr. Carlos. E ele falou que pode ser lápis, mas também pode ser caneta. Aí depende de cada pessoa, né? Lembrem uma coisa, cada um tem que se sentir confortável dentro da sua forma de trabalhar com a chave. Tá? Isso é o mais importante, né? A chave vai estar conectada com você e a chave você vai utilizar da sua forma. E, realmente, eu tenho ali um descritivo de instruções, na verdade, muito básicas de como utilizar a chave, tá? Eu sempre costumo dizer, vamos manter o mais simples possível, né? Porque não é necessário pular 3 vezes, não é necessário utilizar olhando para o sol, nada disso, né? Não é necessário, por exemplo, ativar a chave. A chave, ela já fica ativada a partir do momento que você começa a utilizar a chave contigo, né? Porque ela começa a ressoar com a sua frequência. Existe um emaranhamento da frequência da chave à coerência com a sua frequência. Então, não é necessário a ativação da chave. Tá? Então, só o fato de utilizar a chave, e quando utilizamos a chave conosco, sempre com o lado dos corações voltados para nós, porque é desse lado que se chama, esse lado da chave se chama congruência, e é esse lado da chave que gera o vórtice frequencial, que a gente utiliza na água. Para quem não conhece o teste do limão, por exemplo, simplesmente fazendo isso, num pedacinho de limão, ele modifica o sabor, ele fica menos ácido. Provem esse limão e depois prova o outro e façam um teste em casa. Ou, se alguém não tiver ainda a chave, nós podemos até fazer esse teste via uma videochamada, onde nós podemos empoderar ou reestruturar o teu limão, e mesmo que você esteja a 10.000 quilômetros, vocês conseguem perceber a diferença do sabor, tá? Mais alguma dúvida? Tem alguém que tenha... aqui, a Marte perguntou, eu posso fazer no mesmo papel várias intenções? Eu não aconselho, tá? Eu aconselho fazer em cada papel uma intenção,
Por quê? Porque cada intenção gera uma frequência diferente. Às vezes é um assunto diferente, às vezes tem um assunto pode ter a ver com a saúde, outra pode ter a ver com o dinheiro, outra coisa pode ser tem a ver com relacionamentos. Então, assim, coloquem cada papel uma intenção diferente. Tá? Ou vocês podem fazer o campo quântico, ou mesmo utilizar a chave para empoderar aquele papel com aquela intenção. Se depois vocês quiserem, se vocês tiverem várias intenções empoderadas, quiserem colocar essas intenções dentro de uma caixinha, né, que a caixinha esteja empoderada, maravilhoso. Mas façam individualmente em cada intenção, empoderem cada intenção individualmente, porque cada uma carrega uma frequência diferente e é um assunto diferente, tá bem? Mas quantos papéis posso colocar no sapato? Olha, quantos couber. Eu sempre sugiro, olha, prioriza, né? Vê o que é mais importante para ti nesse momento, deixa aquela intenção acontecer, aquele desejo, aquela situação fluir, e depois vocês podem trocar o papel. Tá? Para dormir melhor, por exemplo, para quem tem insônia, só faz um papel assinado e empoderado e coloca embaixo do travesseiro da almofada, e vocês vão perceber que vocês vão dormir muito bem, muito melhor. Não sugiro para quem tem um metabolismo muito acelerado dormir com a chave. Tá? Tem gente que dorme e dorme maravilhosamente bem. Eu não consigo, eu fico com o metabolismo muito acelerado. Então, eu sugiro que façam a intenção escrita, estou dormindo bem. Todas as intenções escritas têm que ser no positivo, no presente e no gerúndio, mesmo para aquelas pessoas que não estão acostumadas a escrever ou falar no gerúndio aqui em Portugal, vamos treinar, tá? Porque o gerúndio tem um verbo que está em movimento, né? E isso carrega também uma frequência. Então, é importante que esteja acontecendo no aqui e no agora, tá? Mais alguma dúvida, mais alguma questão? Pode falar, Andréia. Eu acabei de tirar acabei não, esses dias eu tirei uma dúvida e eu já estou fazendo, mas seria interessante colocar para o pessoal, quem for fazer intenção num papel para uma outra pessoa, como assinar? Eu intenciono, por exemplo, eu estou colocando, eu estou intencionando não, para... Você pode, vamos supor que, por exemplo, tem alguém que não esteja dormindo, tá? Eu vou colocar um exemplo muito básico, né? Então, a Maria não está dormindo bem. Então, você pode intencionar, a Maria está dormindo bem, está tendo um sono reparador, para o bem maior. No momento em que você está escrevendo a intenção, André, é muito importante conectar com o propósito dessa intenção. Sim, sim. Tá? Porque essas duas frequências, elas têm que se conectar, tá? Então, para quê, né? Ela vai dormir melhor, para ter uma melhor qualidade de vida, para ter mais, para o sistema imunológico estar fortalecido. Então, é só escrever no presente e no gerúndio. A Maria está dormindo melhor, para o bem maior. E sempre termina a frase com para o bem maior, tá? E nesse caso, e não precisa de assinatura. Eu assino. Você assina, porque você que está intencionando para ela. Tá? Tá. Se a Maria estiver do teu lado, ela escreve a frase, ela assina, e você utiliza a sua chave para empoderar o papel dela, tá? Muitas pessoas me perguntam... Foi isso que eu mandei a minha nora fazer. Ou então até numa videochamada, você pode pedir para a pessoa escrever, assinar, e numa videochamada você faz isso e empodera o papel da pessoa. Tá? A chave, ela é individual, quer dizer, eu posso emprestar uma chave para as pessoas, por exemplo, reestruturarem a água, o alimento, as coisas básicas do dia a dia, mas para a intenção escrita, você utiliza a sua chave para intencionar para uma outra pessoa, tá? Ou à distância, ou você pode intencionar o papel que uma outra pessoa escreveu. Tá? Mas daí a chave tem que estar na sua mão, porque ela tem a tua frequência. Tá?
Tá respondido? Gratidão. Tem alguma dúvida em relação a isso? Não. Mais alguma? Não? Tranquilo? Então, tá. Então, todas essas dúvidas são muito importantes. Esses bate-papos são muito importantes porque sempre surgem dúvidas e essas dúvidas vão sendo sanadas nessas conversas, nesses nossos encontros, tá? A caixa tem 8 cantos. Como colocar a fita cola? Como colocar o durex ou o adesivo? Você simplesmente pega 4 pedacinhos de adesivo, todos os pontos têm que ser colocados na mesma altura. Então, você escolhe se você vai fazer na parte de cima da caixa ou na parte de baixo da caixa, tá? Vocês colocam um adesivo, tá? Empodera esse adesivo. Depois, se for uma caixa onde vocês vão colocar várias intenções, vocês podem intencionar todas as intenções contidas nessa caixa estão fluindo para o bem maior. Pronto, só isso, tá? O segundo adesivo é colocado na diagonal oposta, daí vocês colocam o terceiro e colocam o quarto. Tá? Os 3 pontos, vocês não utilizam a chave, vocês só utilizam no primeiro, tá? Então, vocês colocam no primeiro, colocam o segundo na diagonal, o terceiro e o quarto, e volta no primeiro e intenciona, tá? Faz só essa intenção. Então, se você escolher na parte de cima, então você coloca todos na mesma altura. Todo o campo quântico tem que ser feito em locais, pode ser em casas, pode ser num quarto, pode ser numa sala, pode ser numa cama ou numa caixa, que tenham os ângulos em 90 graus, tá? Então, ou são quadrados ou são retângulos. Por exemplo, numa sala em L, vocês podem fazer 2 campos quânticos, tá? E utilizem, para todas as pessoas que são terapeutas, utilizem a chave A Coerência na Marquesa ou na maca onde vocês fazem o atendimento, porque isso potencializa todo o processo de terapia que vocês fazem nas pessoas, tá bom? Esse campo quântico na maca, dá licença, desculpa. Sim, esse campo quântico na maca, ele pode ser colocado por baixo ou ele tem que ser colocado por cima? Geralmente eu coloco nos pés da cama, tá, da maca, pertinho do chão, porque essa energia toda ela sobe, né? Se vocês colocarem em cima, também ela acaba, todo esse campo quântico acaba afetando quem está embaixo ou quem está em cima, tanto faz. Mesmo porque quem fizer um campo quântico na sua própria casa, os vizinhos estão sendo beneficiados, né? Tá? Então, tanto faz, se em cima ou se embaixo. O mais importante é que estejam na mesma altura. Tá? Bom, estamos aqui já no final, já estouramos 5 minutos do nosso tempo. Queria agradecer a todos. A Cris já colocou ali o Instagram, Facebook, o YouTube. Quem tiver alguma dúvida específica também pode nos procurar. Temos aqui a Ceissa, que quem tiver contato com a Ceissa, temos a Lucy também, que está em São Paulo. Eu estou aqui em Portugal, também dou muito apoio para todo mundo no Brasil, aqui em Angola, enfim, na Espanha, tem a Cínzia, enfim, estamos aqui com muito amor no coração, doando todo o conteúdo desse tema que é tão importante na conjuntura que estamos vivendo, né, que se chama coerência, e com muito amor do coração eu promovo todo o trabalho do Dr. Carlos, tá? Então eu gostaria de agradecer a todos pela presença e estaremos juntos na terça-feira que vem, tá bem? Gratidão, obrigada.